Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. O texto ele tem uma linguagem clara, de fácil entendimento, mas ele nos traz algumas implicações importantes, tanto aos filhos, nós vamos ver em um primeiro momento, quanto aos pais. Os filhos, pode passar. Os filhos têm um chamado à obediência, porque a obediência é algo que agrada a Deus. A obediência, nós podemos ver no texto, é uma ordem. Está no imperativo o verbo. Quando diz assim, filhos, obedeçam a seus pais. E a obediência que Paulo aqui faz referência, ela não é uma novidade para a época em que vigia um regime ali de pater familias que a gente fala. E esse pater familias, o pai, o genitor, ele tinha um grande poder sobre a família, quase que absoluto, dizem, alguns historiadores que naquela época o poder do pai era tamanho que poderia até descartar crianças que nascessem deficientes, para vocês terem uma ideia de quanto era grande esse poder, E Paulo, então, traz para nós aqui uma mensagem que é revolucionária para a época, porque vocês podem acompanhar no versículo 1 do capítulo 6, que ele fala assim, filhos, obedeçam a seus pais, mas ele introduz algo até então inédito no Senhor. Ele significa, Paulo quer nos dizer que a obediência não é um fim em si mesmo, mas um meio de honrar a Deus, de demonstrar respeito à autoridade que Ele estabeleceu, que o Senhor estabeleceu. Ou seja, nós não devemos ter uma obediência cega, fazer tudo aquilo que o Pai nos diz, porque senão nós estaríamos correndo o risco de praticar coisas erradas, Mas Paulo fala que essa obediência deve ser alinhada com os princípios de Deus e nunca em desobediência à sua palavra. E em Colossenses, também uma carta de Paulo, ele confirma isso. Para quem eu coloquei aqui no slide, mas quem quiser abrir, porque aqui é na versão NVT, fala, filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada o Senhor. Por outro lado, nós vemos que a desobediência, ela reflete a decadência da nossa sociedade. Em Romanos 1, versículo 30, nós vemos, lá são listadas várias coisas que desagradam a Deus, vários fatos lá que desagradam a Deus, e um deles é a desobediência aos pais, porque é um sinal de uma rebelião humana contra o Senhor, contra Deus, e parece que é a regra na nossa sociedade, Hoje, pelo menos no direito, a gente vê um excesso de regras que tendem a proteger os menores, os infantes, enquanto isso os pais, por outro lado, não estão tão guarnecidos assim pela legislação. E isso reflete um pouco do que é a nossa sociedade hoje, Sociedade marcada pela degradação moral mesmo. A desobediência parece que é a mesma regra, E quando nós cristãos obedecemos, nós estamos fazendo um contraponto a isso.
Nós estamos mostrando que ser cristão é ser diferente. Se a regra na sociedade é a desobediência, é a falta de submissão mesmo às regras, falta de respeito aos pais, nós, quando fazemos o contrário, nós estamos demonstrando uma submissão a Deus. Nós estamos dizendo que a estrutura familiar é importante e que a sociedade depende do Senhor, né? Honrar, então, o pai e a mãe significa honrar a Deus, significa honrar o Senhor, mostrar que o cristão é diferente. Honrar o pai e a mãe significa perdoá-los, né? Ser paciente com suas falhas, expressar gratidão por seu amor e sacrifício. Parece tão óbvio, mas a gente vê que está tão distante isso, né, na nossa realidade. E o texto nos traz algumas promessas, né? O texto nós podemos ver no versículo, a partir do versículo 3, que fala que se você honrar o pai e a mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Então o texto começa a nos dizer que aos olhos de Deus nós seremos protegidos, né? Espiritualmente, nós teremos paz, né? Quando diz que tudo lhe irá bem, o texto está nos dizendo que nós teremos bem-estar conosco e com Deus, né? A obediência traz bênçãos práticas, harmonia familiar. E também a outra promessa é a de vida longa. O texto fala, ele terá vida longa sobre a terra. E essa promessa é vinculada ao 5º mandamento, que está em Êxodo, mostra que a obediência resulta em várias bênçãos espirituais, né? E essas promessas, irmãos, refletem ao princípio que nós devemos viver os caminhos de Deus, que isso traz vida e vida em abundância. E esse primeiro momento do texto que fala, que se direciona aos filhos, então ele quer que os filhos tenham essa consciência. Se você tem pais vivos, honrem seus pais com obediência. Isso reflete uma submissão, não só a eles, mas a Deus. Isso agrada o Senhor. Pode passar. Em um segundo momento, o texto faz um chamado aos pais, né? Faz um chamado aos pais para liderarem com amor e graça. Como eu falei há pouco, no mundo antigo, greco-romano, os pais tinham autoridade absoluta, tratavam os filhos como um objeto, né? E a mensagem de Paulo, então, nesse sentido, ela é revolucionária. Ele fala, não, ele desafia essa cultura. Ele exorta os pais a liderarem as suas famílias, mas com amor, com cuidado, né? Deus está no oposto dos extremos, né? Deus não quer que os pais também tratem seus filhos com dureza, com rispidez, né? E muito menos que descartem as crianças, né? A mensagem de Paulo aqui está introduzindo princípios de igualdade, de amor, de respeito, em uma sociedade que era totalmente depravada. E a ordem de Paulo para nós aqui, no versículo 4, para quem quiser acompanhar, fala assim: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. E a palavra irritar aqui quer dizer provocar raiva, desânimo, ou que tenham atitudes injustas ou severas com seus filhos. E para nós hoje, esse versículo se aplica tanto naquele contexto quanto para nós hoje. É um chamado a nós à reflexão de como estamos criando nossos filhos. Será que estamos agindo de forma a promover o crescimento espiritual deles e emocional? Ou nós estamos obstruindo esse caminho, nós estamos impedindo esse caminho? No versículo 4, Paulo vai nos dizer também: eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Nós temos, enquanto pais, equilibrar a disciplina, estabelecendo limites claros com a instrução, o ensino nos caminhos do Senhor. E
Eu listei algumas maneiras aqui como que nós não podemos agir nas nossas casas. Eu listei algumas maneiras que irritam nossos filhos. Nossos filhos se sentem irritados quando agimos com incoerência, quando dizemos uma coisa e fazemos outra, quando nós não somos o exemplo, né? Nossos filhos perdem a confiança em nós. Exigir, por exemplo, quando exigimos honestidade, mas ao mesmo tempo estamos mentindo em pequenas coisas, né? Isso irrita nossos filhos. Quando não estabelecemos regras claras, os filhos tornam-se pessoas inseguras, confusas. Regras claras, irmãos, dão estrutura e proteção. Outro problema que torna nossos filhos irritados, que é o que o texto está dizendo, é a falta de diálogo. Não ouvir nossos filhos, ignorar as suas emoções, isso estabelece, cria barreiras. Nosso lar deve ser um local onde tenha conversa, onde tenha conexão, né? Não podemos deixar nossos filhos só nos celulares, só na internet. Outra questão, outro ponto que deixa nossos filhos irritados é o excesso de severidade. Pais muito rígidos podem sufocar os filhos, levando-os ao desânimo ou à rebeldia. Outro ponto que deixa nossos filhos irritados, conforme diz o texto, é a falta de tempo. Quando nós priorizamos nosso trabalho ou nossos hobbies e deixamos nossos filhos de lado, isso faz com que eles se sintam desvalorizados. Outro ponto que deixa os filhos irritados é estabelecer dentro da casa favoritismos. Para quem tem duas crianças, né? Estabelecer comparações, tratar um filho melhor do que o outro. Isso gera inveja, gera intriga dentro do lar, gera conflito familiar, e isso deixa os filhos irritados. Outro ponto também é a permissividade excessiva. Os filhos precisam de limites. A falta deles deixa eles sem direção, expostos a diversos perigos, né? Se nós não estabelecermos regras claras, né, o mundo ensinará eles, né? E aí eles perderão totalmente o caminho, né? Outro problema que aflige a todos é conflitos conjugais, né? Mas isso deve ser feito, a gente deve evitar o máximo possível, mas quando existir, que nós tenhamos razoabilidade, proporcionalidade para resolvê-los, né? Um bom relacionamento conjugal, um lar de paz, é o melhor presente que os pais podem dar aos filhos. Outra coisa que irrita os filhos é o excesso de proteção. Impedir que eles enfrentem desafios ou cresçam prejudicam a sua maturidade. E o mais importante é a falta de exemplo. Filhos aprendem mais com a vida dos pais do que as suas palavras. Se queremos filhos piedosos, misericordiosos, precisamos viver uma vida que reflita o nosso Senhor, que seja um espelho de Cristo. É isso que nós temos que trazer para dentro do nosso lar. Estabelecer regras claras, estabelecendo limites, mas tratando-os com amor, né? Com amor e equilíbrio, para que eles vejam em nós um espelho do Senhor. Eles se espelham em nós porque nós espelhamos em Deus. Cuidem de seus filhos com amor e equilíbrio, para que eles cresçam fortes, irmãos. Instrua-os de acordo com a palavra do Senhor. Sejam a exceção nessa sociedade depravada. A palavra de Deus é atual, viva, oportuna, é necessária. Seja um exemplo para suas crianças, para que elas
de repente sejam luz para outras pessoas, para outras crianças que não têm essa possibilidade dentro do lar de conhecer a palavra do Senhor. Deus nos ajude a sermos pais melhores, filhos melhores. Aos pais que reflitam o amor de Deus em suas ações, sejam consistentes, sejam presentes e exemplo para os seus filhos. Criem seus filhos com disciplina amorosa, instrução no Senhor. E a paternidade de Deus é um modelo perfeito para toda a paternidade humana. A paternidade, como o André diz no Novo Testamento, se estende a todos que creem em Cristo. Nós somos adotados para aqueles que nasceram de novo. Nós nos tornamos filhos adotivos pela graça. E Deus nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo, nos redimiu pelo sangue precioso do seu Filho, nos adotou como filhos por sua graça. E essa paternidade de Deus, ela é marcada por amor incondicional, por paciência infinita e fidelidade eterna. É isso que nós temos que trazer para nossas relações, para nossos filhos. Imagine, para ilustrar o que nós estamos dizendo, imagine um pai terreno ensinando seu filho a andar de bicicleta. Ele segura, encoraja, corrige quedas e celebra o sucesso. Deus, da mesma forma, nos segura nas nossas fraquezas, nos corrige com amor e celebra a nossa vitória em Cristo. Mas ao contrário dos pais humanos, Deus nunca solta a nossa mão. Ele nunca soltou a sua mão e nunca soltará a sua mão. Esse é o Deus vivo em quem nós acreditamos, um Deus que está aqui nesse momento agora. Assim como Deus nos guia com amor e com graça, nós lideremos nossos lares enquanto pais, com paciência, com perdão e com verdade. O maior presente que nós, aqui inclui pai e mães, que muitas mães fazem o papel de pai nos seus lares, o melhor presente que podemos dar não são bens materiais, mas um lar que reflete o amor do Senhor, o amor de Deus, com relacionamento conjugal saudável, uma vida de exemplo, com todos aqueles princípios que eu falei que nós devemos evitar para não irritar nossos filhos. Para os filhos, concluindo já, para os filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Nós devemos obedecer aos nossos pais no Senhor, pois isso é justo e agradável a Deus. A obediência traz bênçãos e honra o plano divino para nossas famílias. Para os pais, reflitam a paternidade do Senhor, liderem com amor seus lares, dê exemplos, evitem atitudes que desanimem seus filhos, glorifiquem a Deus em todo momento. Nesse dia dos pais, possamos olhar para o Pai Celestial, cuja graça nos sustenta, que Ele nos capacite como pais a liderar nossos lares com sabedoria, e Ele capacite nós também como filhos a honrarmos nossos pais com obediência. Dediquem, filhos e pais, um dia hoje ao Senhor. Dedique seus filhos ao Senhor. Orem, na certeza que Deus ouvirá. Orem por sabedoria para criá-los no caminho de Deus, para o caminho do Senhor. Filhos, honrem seus pais com atitude de respeito, gratidão e amor, pois isso agrada o Senhor. Nesse dia nós possamos refletir sobre isso. Mensagem breve, mas importante, né? Nós possamos espelhar o amor de Cristo em nossos lares, nas nossas vidas, para aqueles que ainda não acreditam, não conhecem da palavra do Senhor, possa ver em nós algo diferente, né? Amém?